Pessoal, bem-vindo de volta ao nosso último módulo do nosso curso de enfrentamento de crise, né? A gente viu, né, fazendo aquele retrospecto já de praxe nosso. No primeiro módulo a gente viu como representar simbolicamente a situação que nos acomete, porque às vezes nem sempre nós temos a noção dos fatos de forma clara, então a gente tenta buscar representá-los de alguma forma, ok? No segundo módulo, a gente viu uma postura filosófica e psicológica essencial para a gente sair do abismo que é a crise, né? No módulo 3, nós vimos a nossa inteligência, né, de forma um pouco mais sofisticada, um pouco mais sutil e como ela é essencial para nós superarmos e gerirmos a crise, tá? No quarto módulo, eu fiz o link de todas essas perspectivas mais filosóficas, simbólicas e psicológicas com o mundo real do business, com o mundo dos negócios, com a crise empresarial, onde eu trouxe para vocês como é essencial o ato de conhecer dentro do business, né? Dentro da sua empresa. Né? O quinto módulo nós já vimos dois conceitos um pouco mais sofisticados de Black Swan e antifrágil, né? E o mais importante, dentro dessa relação dessas duas obras do Nassim Taleb, o que viriam a ser os efeitos iatrogênicos, né? Que são aqueles efeitos que acontecem, que agravam a crise, que agravam, né? Quando nós intervimos nela, entendeu? Então, depois no módulo 6, nós já pegamos 100% mindset aqui do David Goggins, um militar americano de elite, onde ele quer que você, né, nós, no enfrentamento da crise, usamos 100% da nossa capacidade, né? Lembrando que ninguém vai vir salvar a gente e não existe linha de chegada. E hoje, nosso tema é responsabilidade extrema. É um conceito retirado também de militares americanos, aqui Jocko Willink e Leif Babin, tá? Na obra The Dichotomy of Leadership, que é uma obra sensacional escrita por esses dois americanos, de lições retiradas da guerra. Sim, são dois militares que tiveram na guerra, especificamente a guerra no Iraque, tá? Lá depois do 11 de setembro, né, aquela crise que teve, né, com a derrubada lá, o ataque terrorista, né, lá de 11 de setembro no World Trade Center. Então, esses dois militares trazem para a gente todas essas lições. Lembrando que esses militares hoje fazem vários trabalhos em várias empresas. Então, o livro, ao mesmo tempo que ele conta episódios de guerra, episódios reais, né, até de falha de comunicação, tem um caso muito legal no livro, legal assim e trágico. Legal pelas lições que foram aprendidas, tá? Não tô retirando a tragédia do evento, que foi um momento em que duas tropas americanas estavam trocando tiro uma com a outra, achando que estavam enfrentando o inimigo. Ou seja, né, você já está numa guerra, mas você criou uma situação ainda, assim, sem precedentes. Você está ali trocando tiro consigo mesmo, né? O que foi um escândalo na época, tá? Eles trazem, Jocko Willink estava nesse batalhão, tá? Ele estava liderando um desses batalhões, então daí que ele tirou esse conceito de 100% da responsabilidade, que é a responsabilidade extrema. Porque o que ele fez nesse caso? Só para contextualizar vocês. Ele assumiu responsabilidade por tudo. Isso aqui que aconteceu foi culpa minha, tá? Eu fiz isso, tá? Então ele assumiu essa responsabilidade e assumiu a responsabilidade para que não acontecesse de novo. Então, confiram esse episódio. Mas antes da gente entrar, né, na responsabilidade 100%, nos pormenores, eu quero contar por que eu coloquei dois módulos finais com militares, né, com esse mindset, essas lições advindas da guerra. Por quê? Para mim, guerra é a pior das crises, né? Como eu disse já em módulos anteriores, a guerra ela adiciona às dificuldades o elemento do inimigo querer te destruir. O inimigo quer que você seja extinto, ele quer acabar com a sua vida, tá? E eu vou contar para vocês um momento muito trágico, tá? Da Segunda Guerra Mundial, né? Para vocês verem o tamanho da crise, porque eu vejo que muitas vezes pessoas, né, estão sofrendo por algumas coisas e você para e pensa, existe coisa pior, existe coisa muito pior e muito mais trágica, tá? Então eu vou contar para vocês um episódio, tá? A Segunda Guerra Mundial
Lá onde a gente não vê tantos filmes, apesar que o Pearl Harbor foi um episódio famoso, no Japão contra Estados Unidos, que foi uma guerra que aconteceu, né, do outro lado do globo. Tá? Todo mundo sabe que os Estados Unidos não entrou na Segunda Guerra de pronto, ele não queria intervir no conflito. Foi com o advento de Pearl Harbor, o ataque do Japão lá no Havaí, que os Estados Unidos, enfim, tomou a postura de enfrentar os nazistas, né, o eixo do mal, que era Japão, Itália, né, e Alemanha. Os Estados Unidos entrou nessa guerra com muito fervor. Não foi uma guerra tranquila, não foi uma guerra... Foi uma guerra sem prisioneiros. E o Japão é reconhecidamente um exército muito cruel na época, né, pelas atrocidades que ele fez na China. Então você tem dois elementos, um elemento vingativo daqui contra um exército cruel de cá. Então foi essa guerra, muitas vezes que não é contada pra gente, foi muito cruel, foi muito trágica, né? Os Estados Unidos então conseguiu chegar e suprimir, né? O Japão, ele é uma pequena ilha aqui. Então os Estados Unidos conseguiu suprimir o abastecimento na ilha. Então, o que você teve dentro do Japão? Fome. Então, para além de você estar em guerra aqui, né, os Estados Unidos, tudo mais, atacando aqui, você tinha um agravamento de fome. Então, e olha para vocês verem, né, vocês já estão adicionando um outro elemento. Para além do inimigo, você tem a fome também, né? Eu quero trazer para vocês mesmo, e eu vou falar sem medo, tá? Porque esse curso é um curso para você ter uma postura responsável e muito madura na vida. A fome no Japão era tanta que as crianças chupavam as feridas, o pus das feridas, porque tinha gostinho. Não, você entendeu o que eu disse? A fome, chupar as próprias feridas para ter o gostinho. Né? Além disso, além desse cenário extremo, isso aqui é a humanidade no seu pior cenário possível. Teve um ataque em especial no Japão, para além das bombas atômicas. Bombas atômicas, nós estamos falando de bombas que extinguiram cidades. Olha o impacto disso. A maioria das casas no Japão eram de madeira. Né? Então você já pode imaginar o que acontece quando um bombardeio acontece. Em uma noite de bombardeio, salvo engano Tóquio, não sei agora qual a cidade, morreram 100 mil pessoas. 100 mil pessoas em uma noite. Tá? Tem relatos que o fogo era tanto que criavam verdadeiros ciclones de fogo e puxava as pessoas. Esse é o cenário. Esse é o nível de desafio que você tem que ter em mente. Tá? É esse evento radical que a humanidade tem e os problemas podem alcançar. Tá? Isso é importante. Por isso que eu trouxe essa extrema responsabilidade para o último módulo. Tá? Porque, querendo ou não, né, os problemas nunca cessam. Né? E a nossa postura tem que ser muito altiva. Tá? Agora vamos aliviar o nosso papo, vamos deixar aqui a Segunda Guerra Mundial de lado, né? Porque tragédias não faltam, e a gente vai vir aqui para entender, afinal, o que é 100% da responsabilidade. O que o Jocko Willink quer falar com isso? Ele quer dizer que você precisa ter 100% da responsabilidade por tudo que acontece com você. A gente sabe que a contingência está fora de nós. A gente sabe que ela é alheia. Não importa, a responsabilidade é sua. Lembrando, isso é um mindset, isso é um modo de ver o mundo, isso é o frame que você quer colocar o mundo. Então é 100% sua responsabilidade enfrentar isso, né? Ou gerenciar isso, ou como for, né? Lembrando aqui, agora a gente vai esmiuçar um pouco. Responsabilidade extrema não é sinônimo de ações extremas, tá? Tá? Olha só, presta bem atenção. A responsabilidade é por dentro. Você tem uma responsabilidade com a situação. Não é você tomar ações extremas. Tá? Ações devem ser proporcionais. Tá? Ações devem ser proporcionais ao perigo, à situação. Tá? Então, não confundam. A palavra extrema aqui não quer jogar você para o radicalismo.
É um radicalismo interno com relação à sua responsabilidade, tá? Não confundam, tá? Extremo aqui não é de ações, tá? Vou repetir, tá? Responsabilidade é extrema, as ações não, tá? Vamos agora esmiuçar, porque como a gente está falando de uma responsabilidade a responsabilidade é extrema, então você ou vai liderar, né? Nem que seja a si mesmo, uma missão, um objetivo ou uma equipe. Você então vai ser responsável por isso, pela sua equipe, pela missão ou por si mesmo. Vamos ver aqui as lições do Jocko Willink, que tem tudo na apostila, tá, pessoal? Você liderando o time, você descentraliza o comando. Você não pode ser centralizador. Você não quer o time dependente de você. Você quer que as ordens fluam. Você tem que dar uma ordem e ter a consciência de dali a pessoa vai cumprir aquilo ali. Você não pode trazer tudo para si, centralizar. Você tem que descentralizar o comando, né? Você tem que saber delegar ordens, saber delegar atividades e tarefas, tá? Vou dar um exemplo curioso para vocês aqui. Tem um episódio das guerras napoleônicas, né? Onde Napoleão tinha um general muito competente. Ele era muito competente em seguir ordens. Ele era, falou, eu vou lá, tal. Aí, o que acontece? Esse equilíbrio, aqui, ó, segunda regra aqui, ó. Equilíbrio entre firmeza e sensibilidade. Entre saber quando ser flexível também. Aí, esse general napoleônico, Napoleão disse: enfrente aquele exército, vá lá, faça acontecer. O que aconteceu? Esse general, cumprindo a ordem, foi perseguir o outro exército que estava em fuga. Só que esse outro exército, ele deu a volta. Só que qual que era a ordem para esse general? Persiga. E o que ele fez? Perseguiu. O que o pessoal fez? Deu a volta, pegou por trás e ele foi derrotado. Então, ele não teve o equilíbrio entre a firmeza e a sensibilidade. Olha, eu vou ser firme, vou seguir aqui, mas você também tem que saber quando, né, flexibilizar, quando você vai não ser tão rígido, não transformar a hierarquia em uma prisão, tá? E o outro ponto, o último ponto aqui, melhorar a equipe. Você não pode deixar a sua equipe dependente de você. Lembra, você descentralizou, você balanceou o equilíbrio, mas você não pode deixar a equipe dependente de você. Ela tem que melhorar sozinha, ela tem que prosseguir sem você. Isso é importante, isso é essencial, né, para o líder. Isso tudo dentro da responsabilidade extrema. São coisas que você vai passar para o seu time, passar para a sua equipe. Tá? Vamos agora para o espectro da missão. Para o Jocko Willink, o treino deve ser duro. O treino tem que te preparar para dificuldades, sim. Então o treino ele tem que ser pesado, ele tem que ser real, né? Não é vai correr 200 km igual o David Goggins, seu treino não vai ser correr 10 km, né? O seu treino tem que ser ele tem que simular, né, o perigo real, tá bom? Você deve ser agressivo. O que isso quer dizer? Agressividade não quer dizer que você vai ser imprudente. Agressividade quer dizer que você vai atacar com força. Você vai ter uma postura ativa, não passiva diante do problema. Você vai agir, tá? Isso, agressividade não é, de novo, ação extrema. Não é ação extrema. Não é imprudência. Mas é uma postura positiva, uma postura ativa, tá? Disciplinado. Você deve ser disciplinado na missão. Você tem que ficar ali, ó. Se comprometeu a fazer, vai lá e faça, tá bom? Isso é disciplina. Disciplina, para o Jocko Willink, é liberdade. Porque é a disciplina que vai te deixar capaz, que vai te deixar ali, você vai ter confiança nas suas habilidades, porque você repetiu tantas vezes que você é livre, você tem essa... quando você age quase que por naturalidade, porque você foi disciplinado e praticou durante todo esse tempo, né? Uma outra lição é estar presente, tá? Estar ali. Você pode contar comigo. Estamos na missão, estamos no objetivo, conte comigo.
tá? Estou aqui para você, estou aqui para te ajudar, tá? Estou aqui para completar a missão, ok? E a si mesmo, como liderar a si mesmo? Primeira lição, ouvir as divergências. Isso é muito importante, porque você está no comando hierárquico militar, a ordem vem de cima. Você tem que o quê? Você está dando ordem. Eu sou seu superior, você tem que cumprir a ordem. Mas às vezes a pessoa ali vê algo que você não vê. Né? O que aconteceu lá no o general napoleônico? Se algum soldado dele viu a coisa, tinha que falar com o general, estão dando a volta. Aí o que o líder competente faz? Escuta a lição e reorganiza a estratégia. Tá? Essa questão é muito interessante para um líder, né? Porque tem um outro livro, Malcolm Gladwell escreveu Outlier, é um livro sensacional sobre pessoas fora da curva. Tá? Ele conta nele, num pedaço dele, como, né, a hierarquia pode ser engessar uma companhia. Acidentes aéreos, né, principalmente no Oriente, aconteciam muito por conta dessa hierarquia do piloto com o copiloto. Tem um caso no livro que ele é assim, emblemático. O copiloto fala, eu acho que tem uma montanha ali. O piloto fala, não, e o avião cai. Então isso daqui é importante. Você como líder tem que saber ouvir a divergência, tá? Nesse caso é extremo, tá? Procurem depois o livro, chama Outlier, muito bom, tá? Outro ponto, esse aqui eu acho indispensável para muitas pessoas. Planeje, mas não em excesso. O que isso quer dizer? O plano tem que ir para execução. Você planejou, vai executar. Não fica na bolha do plano, na bolha da perfeição, tá? Porque isso vai te travar, você não vai sair. Você tem que fazer acontecer, você tem que jogar a coisa na rua, você tem que ir lá e executar. Não fica viciado, né? Não fique escravo das planilhas de Excel, tá bom? Outro ponto, seja humilde, mas não submisso. Porque você está em posição de liderança, você está em posição de responsabilidade. Então você tem que ser firme, mas você tem que saber ser humilde também. Né? Essa regra aqui é similar à primeira, que é ouvir divergências. Tá? Lembra, não ser submisso, seja humilde. Mais um, de novo, você viu que todas as regras aqui elas se entrelaçam. Né? Seja focado, não obcecado. Isso quer dizer, vamos pegar o general napoleônico que eu contei. Ele foi lá, ele foi observar, eu vou perseguir. Essa é a minha missão. O que aconteceu? Deram a volta, pegaram ele por trás. Né? O que ele foi? Ele não foi só focado, ele estava obcecado, ele estava cego pelo objetivo. Então, você ser focado, você também tem que olha em volta, volta para o foco. Entendeu? Então, basicamente, o que a gente vê aqui, o que a gente pega de todas as lições dos militares? É quase o que na filosofia chamam de as virtudes aristotélicas. Né? Aristóteles ele acredita muito, não é no meio termo, eu não gosto desse termo, né? Meio termo, no meio ali. É como se fosse uma tensão entre extremos, onde você consegue chegar aqui, né, num equilíbrio, numa virtude. Tá? Onde de um lado nós teríamos, né, aqui por exemplo, o agressivo, né, o corajoso, o altivo, e teríamos o imprudente, né? Teríamos aqui o truculento, que não é o caso. Né? Então, todas essas lições, você vê de militares práticos americanos, elas ressoam também, né, no que Aristóteles chama dessas virtudes. Então, eu acho isso essencial, tá? Eu quis trazer mesmo esse contexto para vocês, porque vocês fizeram esse curso. É bem possível que em momentos de dificuldade, pessoas que vocês gostam, empresas que vocês se importam, precisem contar com vocês. E vocês vão precisar ser líderes. Vocês vão precisar ter responsabilidade, tá bom? Espero que tenha ficado claro. Muito obrigado, pessoal. Esse curso foi sensacional. Não percam a nossa aula bônus de conclusão, onde eu vou analisar aqui o caso Ford para vocês. Até lá.